Jefferson, mas tem muitas experiências que você deve ter tido no campo, né? Acho que, acho que vai dar uns 5 horas esse podcast. Eu queria que você contasse assim. 7h30 tem que levar minha filha na escola. 6h30. Conta pra gente, assim, algumas experiências marcantes que você teve, assim. A gente tá esse ano com uma palavra que é profética do ano, que é ser sobrenatural. Eu sei. E eu sei que você tem inúmeras experiências, assim, completamente sobrenaturais, né? Você já foi usado por Deus na minha vida várias vezes. Eu tenho gravado as palavras proféticas que você já liberou. Lembro de uma. E eu tenho experiências muito marcantes na minha vida com você também. Né? Eu me lembro de detalhes também nosso na China. Eu lembro Deus me falando para fazer o que eu fazia com você. Eu lembro da gente ir naquela... Como que chama o Jefferson, dos povos, aquelas minorias étnicas? O Parque de Minorias Étnicas. Nossa, aquilo ali, meu amigo, cara, que experiência. É um parque, Isso na China? É uma cidade em que você tem a representação das etnias chinesas, as principais, só que não é simulação. Eles vivem ali. E são das etnias mesmo. Os caras vivem ali. Então, e o governo ajuda eles, entendeu? O governo ajuda financeiramente para eles. Você conhece. Só que você não imagina que a China, cara, são vários países dentro do país. Tem várias. Tem chinês que não é chinês. Chinês que não é chinês. Você olha pro chinês, você olha para o cara. Pô, mas esse cara não é chinês. O cara parece os caras com cabelão crespo, assim, mais pra uma pele mais negra. O povoar. Eles são mais escuros que eu. E daí a gente entrando lá, cara, quando você entra na entrada dessa vila, assim, cara, um monte de sacrifício, um sangue pendurado. Pesado, né? Pesadíssimo. Eu falei, caramba, já. Você tem, além tem a estátua de um pênis. Tem a estátua de um pênis que eles adoravam antigamente. E a cabeça de animais. Antigamente, era a cabeça de pessoas. Quando eles ganhavam a batalha, eles penduravam. Mas é umas coisas assim, bem. Aí o evangelho foi entrando, as mudanças foram acontecendo, né? Então, mas os caras continuam lá, vivendo lá, com as mesmas características, e você passa num lugar, numa cidade, você tem a possibilidade de ver todas essas etnias no mesmo ambiente. Então foi uma experiência bem marcante. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouco, assim, algumas experiências sobrenaturais que você teve. Porque, por exemplo, eu tive algumas experiências ministrando fora, e normalmente essas experiências parece que elas afloram mais quando você está fora, porque você precisa que Deus te mova, te fale, te conduza. Será que a gente fica mais dependente? Eu acho que sim. Eu acho que tem a dependência, eu acho que tem também a necessidade de que Deus... Da operação, né? Eu me lembro de experiências que eu tive, por exemplo, na África, que eu não tive em nenhum lugar. Então, eu não sei, todo mundo fala que o mundo espiritual lá é mais... Mas eu tive na China também. Na China, quando eu pisei o meu pé no chão do solo chinês, eu ouvi uma voz audível: você não é bem-vindo aqui. E foi uma batalha no espírito, né? Então, compartilhe um pouco dessas experiências que você teve, porque eu sei que você é bem profético, você é bem sensível no espírito. Eu creio nos dons espirituais. E eu creio em todos. E eu creio em todos para os dias de hoje. Eu também. Então, a questão do uso dos dons, a questão de organização aí é outra questão. Mas que eu creio, eu creio. Então, sim. E essa ideia de ser sobrenatural é interessante, né? Porque como ser humano e também ser... Você usa o ser no sentido, né? Nos dois sentidos. E eu acho que essa sede pelo sobrenatural, né? Eu acho interessante isso. Eu tenho uma experiência que uma experiência de Brasil, pra você entender como nós estávamos num período assim, dobramos o tempo de oração, de ter um tempo com a gente, e a minha questão era com relação ao sobrenatural. Por quê? Porque a gente sabe que aonde tem experiências sobrenaturais, mas não embasadas na palavra de Deus, a tendência disso aí é virar uma farra do boi bumbá. Né? Vira bagunça. Vira bagunça. E a minha questão era sempre essa, com a cabeça de engenheiro, mas ao mesmo tempo acreditando nos dons espirituais. Mas aí a pergunta é, para que precisa? Se Deus me chamou para fazer a diferença no meio das pessoas, eu acredito que os dons espirituais para essas situações, né? E não para exibição. A ideia é que não é exibição. Mas aí eu estava
eu e o Alberto, um amigo meu, nós estávamos na praia do Pernambuco, em Guarujá. Nessa época eu morava em Santos. E orando por isso, perguntando para Deus sobre essa questão de dons espirituais, sobre experiências. A gente vê falar de pessoas que viram seres espirituais, tal. Mas eu estava lá na praia, não estava tomando nada alcoólico. E estava ali, eu e o Alberto, o pastor Alberto. Eu e o Beto ali, e eu vejo na praia, assim, um ser grande, uma pessoa gigante, uma pessoa bem grande. E eu olhei pro Beto e falei, Beto, olha que homem grande que tá ali. Aí ele falou assim, não tô vendo nada. Aí eu falei assim, uai, então vamos orar então. Na hora você já identifica, né? Que é algo espiritual que acontecer. Você não sabe os detalhes das coisas. É. E eu me lembro como se fosse hoje. Esse ser não falou nada comigo, mas eu sabia que era enviado de Deus. Falou no meu coração claro isso. Ele levantou o dedo e apontou para um jovem que estava ali, um jovem, brincando ali, praia cheia. E o que ele estava falando para mim sem falar era que era para eu ir até esse jovem. E quando chegasse lá, eu ter a palavra para falar com ele. Então eu cheguei, muito constrangedor, estranho, uma experiência muito estranha. Aí eu cheguei e falei com ele, eu falei para ele, posso falar com você um pouquinho? Eu só fui para ele, você acredita que Deus pode enviar anjos por sua causa, tal? O cara olhou assim, falei assim, acredito. Sabe aquela coisa? O louco né? Vamos, com o louco a gente não questiona. Aí eu tirei ele dali, levei ele um pouquinho mais para trás. A hora que eu saí para ficar mais à vontade com ele, eu comecei a falar com ele, falar de coisas da vida dele. Coisas que ele estava perguntando, que ele estava questionando. E eu me lembro que ele se ajoelhou na praia e começou a chorar. E foi uma experiência tão legal, porque à noite eu fiz contato com ele e tal, ele estava ali, ele não era do Guarujá, mas à noite eu levei ele na igreja. E era alguém que estava bem afastadão da igreja, ele era da igreja. E ele retornou para Jesus naquele dia. Só que naquela experiência da praia, também aconteceu no final daquele dia, um cara que estava surfando. E esse mesmo gigante aí, chegou para mim e apontou para o rapaz. O rapaz estava dentro da água. Aí eu entrei na água, só que aí eu levei o Beto comigo. Falei, Beto, vamos comigo. E falei a mesma coisa. O rapaz pegou a prancha, levou lá fora, colocou a prancha lá fora, né, na areia, voltou e falou assim, eu quero ouvir porque eu acredito piamente que é Deus. E aí nós começamos a conversar com ele e tal, e oramos, e ele começou a contar para mim da vida dele, dos problemas que estava passando, envolvimento com droga. Era um rapaz também que a família toda evangélica, orando por ele, e ele estava pensando em suicidar, estava pensando em largar da esposa dele. Quando a gente terminou de orar por ele saiu batendo na água, cara, foi muito legal. Igual criança, assim, brincando, e foi abraçar a mulher dele, pedir perdão para a mulher. No mesmo dia nós levamos ele também na igreja, ele e a mulher. Os três retornaram para Cristo. Entendeu? Então, Deus começou a mostrar para mim, puxa, aí dá aquele negócio, por que isso não acontece todo dia, né? Não sei porquê, queria que fosse. Mas assim, essa experiência foi uma experiência muito marcante, que aí eu pude entender que quando você está em outros lugares, em contextos culturais diferentes, também precisamos dessa dependência, de ser sobrenatural, né? E, bom, no Senegal aconteceu algo interessante. A gente tinha um trabalho que nós ajudávamos uma igreja doméstica lá, e nós orávamos para que muçulmanos tivessem encontros com Jesus, que a palavra de Deus surtisse efeito na vida deles. E teve um rapaz chamado Ali, o Ali Sar. O Ali, Jesus apareceu para ele na casa dele, sentou com ele na cama, conversou com ele e deu o endereço do lugar que a gente se encontrava. Quando o Ali chegou lá, a gente não acreditou, porque assim, achou que era alguma cilada. E ele contou detalhadamente a experiência sobrenatural que ele teve. Só que caminhando no mundo muçulmano, a gente começou a ver que isso está acontecendo. Muito, né? Jesus apareceu. Cara, umas loucuras. Caras, né? E aí a questão é a seguinte: não é porque Jesus está fazendo o trabalho que era para a gente fazer, não. É efeito da palavra que foi pregada, né? Ou pela internet. O que tem de gente hoje se convertendo
começa o processo, né? Através da internet, nos países fechados, está chovendo de coisas. Então a mídia hoje tem um efeito muito grande. Eu tenho vários exemplos para dar. No Marrocos, por exemplo, onde eu sempre estou linkado com a rede lá do Marrocos, temos um amigo, um pastor, o Said. O Said, ele, no ano de 2019, ele fez cerca de 5 mil contatos pela internet. E uma das vezes que eu estive lá, eu sempre ia para lá. Porque eu morei em Portugal, antes de voltar para o Brasil, eu estava em Portugal por causa do norte da África. Estava com um projeto lá no Marrocos. Estamos lá, um projeto. Então eu viajava direto para lá. Dá para ir de carro, né? 7 horas de carro, sai às 5 da manhã e almoça com o pessoal lá, tudo dá para... E aí ele me apresentou para todos os irmãos, e falei nos grupos, nas cidades lá do lado, nas igrejas domésticas, irmãos que começaram a ser evangelizados pela internet. É legal ouvir o testemunho deles, é muito legal. Se você ouvir o testemunho jovens universitários, hoje está havendo uma revolução muito grande nessa área do mundo, porque os jovens universitários estão interessados em saber mais. A religião islâmica não se questiona, mas esses jovens eles querem saber as coisas.